Vamos ficar em pé então para nós iniciarmos? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudá-las a realizá-las para que vós comece, para que vós termine tudo que fizermos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, São José Trabalhador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, pessoal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme. Eu sou lá do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, onde sirvo e participo de lá. Já faz algum tempinho eu peregrinei por alguns lugares e acabei ficando ali, principalmente depois que casei em 2015, ficou mais próximo de casa e ali eu fui ficando e acabei me tornando ali de casa, se assim eu posso dizer, tá legal? Eu tenho a graça de ser afilhado da Maria Liz, filha do Vini, e também a graça do Vini ser o padrinho da minha filha, Maria Clara, já que sou casado com a Daniela, tenho a Maria Clara de 5 anos, a Bela que hoje faz 4 meses, né, e 2 intercessores no céu. Então tenho 4 filhos, legal? O mais importante de tudo isso é a alegria de estar aqui e falar um pouquinho mais para vocês sobre mamãe. Tem coisa mais gostosa do que falar de quem a gente ama? Tem satisfação maior de falar de quem a gente quer estar junto? Não tem. Então hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a Virgem Maria. Quem é ela? Por que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador? Qual é o plano de salvação, mas na figura da Virgem Maria? Será que ela participa da salvação? Será que ela é salvadora? É tudo isso que a gente vai ver, tá? Algumas coisas a gente vai desmistificar, outras a gente vai reforçar, tudo pautado na doutrina católica apostólica romana, tudo bem? Abra seu coração, eu acredito que nem todos trouxeram a Bíblia, mas quero ler uma passagem aqui para vocês, que depois fará muito sentido. Antes disso, deixa eu já dar o recado, porque vocês vão perceber que eu sou um pouco prolixo, e eu vou ficar falando, e depois atrasa. A leitura do tratado vocês estavam para fazer até o número 67, é isso? Tudo bem? Todo mundo chegou? Quem não chegou, tudo bem também, só que vai acumular um pouquinho agora para essa semana. Então, tira um tempinho a mais ali, e nós vamos ler o tratado agora para... Antes de vir para cá, eu estava olhando um pouquinho sobre o cronograma, tá, das partilhas, e seria interessante se até o próximo sábado vocês acabarem de ler até o ponto 119. Vai fazer mais sentido para o próximo encontro, tá legal? Então, do número 68 até o número 119, concluindo o 119, para depois do 120 e em diante, tá bom? Vamos lá, a palavra de Deus está lá em Lucas 1, do versículo 26, e diz assim nessa tarde. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe, Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo,
Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nada é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Nós acabamos de ler aqui a anunciação do arcanjo Gabriel à Virgem Maria. E tem alguns pormenores sobre toda a leitura. E a chave de leitura é: o anjo apareceu à Virgem Maria e lhe disse: ave cheia de graça. É interessante saber que todas as vezes, naquela época, que um súdito ou alguém de um cargo um pouco mais inferior chegava ao rei, por exemplo, o saudava como ave César. E um anjo, um ser infinitamente superior à criatura humana, chega para uma menina de 13 anos e a saúda com uma dignidade maior que a dele. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E ela se estranha, é assim que a palavra nos fala. Sim ou não? Então a chave de leitura já nos mostra a dignidade dessa mulher. E é isso que a gente vai falar hoje aqui. Mas voltando à pergunta lá do grupo, por que Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador? Por muito tempo me intrigou essa pergunta. Muito tempo. Mas muito tempo mesmo. Porque eu não era católico. E é quando o meu caminho de volta para casa, certa vez eu falei para o meu catequista: eu queria amar a Virgem Maria como vocês amam, mas eu não consigo. Ele falou: calma, você ficou muito tempo longe. É um processo. Dá tempo. Dá tempo para ela, que ela vai mover o seu coração. Olha eu aqui, falando dela para vocês. O anjo chega para a Virgem Maria, e quando a gente vai pegar mais lá nos originais, lá no grego, o anjo fala: Kairi, ke karitomene, kuriovimeta. É isso que a gente vê nos originais. E o interessante é que ke karitomene nos transmite uma ideia que ela é cheia da graça, mas desde o princípio. Ela foi, é e permanecerá cheia, abundante da graça. Ela não foi simplesmente agraciada por Deus para ter Jesus. Ela sempre foi abundante da graça. Porque tudo começa com os seus pais. A Sagrada Tradição nos conta que os seus pais é São Joaquim e Santa Ana. E a tradição nos conta que por 20 anos, já em laço matrimonial, não tiveram filhos. Por 20 anos tentando uma descendência, uma herança, não tiveram filhos. E a tradição nos conta que São Joaquim, junto com Santa Ana, rogavam a Deus de uma forma insistente: Senhor, nos conceda uma herança, nos dê uma herança, porque se assim acontecer, nós prometemos, Senhor, nós entregaremos ao seu serviço. A vida do nosso filho ou da nossa filha será entregue a ti. Numa determinada época, os judeus tinham 3 grandes festas, tá? Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa da dedicação. Na festa da dedicação, São Joaquim, ele desce junto com a sua tribo. E ao chegar no templo, ele adentra e ele vai oferecer sacrifícios e as suas oblações a Deus. Porém, quando o sacerdote entra dentro do templo,
e vê Joaquim oferecendo sacrifícios, o sacerdote expulsa São Joaquim de dentro do templo. Chega até São Joaquim e fala: saia! Saia daqui! Ora, não sabe que estamos sob pena de maldição da lei? Um homem que não fez povoar o povo de Deus? Saia daqui! Não pode um infecundo estar entre os fecundos. Saia! Porque naquela época, quando uma pessoa era... A gente vê relatos na Bíblia sobre isso. Cega, paralítica, coxo. O que acreditava-se? Que aquilo era um castigo, uma punição por um pecado, que possivelmente é herdado dos seus pais. Então, ali, para o sacerdote, São Joaquim estava em pecado e não poderia adentrar ao templo. E ele sai triste, chateado. Imagina, você está dentro da casa de Deus, vai oferecer sacrifícios ali, agradecimentos, pedidos, orações. E é escorraçado. E aí, como ele não queria ser chacoteado pelos próximos, porque muita gente viu, ele se afasta. Afasta-se de todos os da sua tribo. E Santa Ana fica muito preocupada, fala: onde está o meu marido? Desesperada. Eis que a tradição nos conta que um anjo aparece para São Joaquim e fala: não temas, eu sou um anjo do Senhor. Vim lhe dizer que as tuas esmolas subiram até os céus. Eu ouvi de uma forma injusta o que foi colocado sobre ti. E eu te digo uma coisa: se Deus faz um útero se fechar, Ele também faz um útero se abrir. Mas não para provar que aquele fruto é um fruto libidinoso, mas graça. Graça de Deus. Acredite nas minhas considerações, o anjo fala para São Joaquim. Nós não temos vários exemplos ao longo da história? Não temos Sara, que gerou Isaac com 90 anos e era tida como estéril? Raquel não teve Samuel? E José, que governou todo o Egito? Todos vieram de úteros fechados. Acredite, as tuas orações subiram até o céu. E eu te digo, vocês terão uma filha e colocarão o nome de Maria. E a graça de Deus estará sobre ela, e ela também, assim como sua mãe, Santa Ana, terá de uma forma esplendorosa um menino que será o libertador, no qual colocará o nome de Jesus. Creia em minhas considerações, Joaquim. Como prova, encontrará a tua esposa, Ana, no Pórtico Dourado em Jerusalém. E o anjo se retirou. O Pórtico Dourado era uma espécie de uma passagem, uma porta nos fins de Jerusalém. São Joaquim, obviamente, meio anestesiado. Imagina, você acabou de receber a presença de um anjo ante os seus olhos. Ele sai correndo, vai até o Pórtico Dourado, e lá quem ele encontra? Sua esposa, Santa Ana, no qual o brilho dos olhos um dos outros se comunicavam, apenas num semblante alegre e feliz, porque o anjo, a tradição nos conta, também aparece para ela. E conta tudo o que disse para Joaquim, também a Ana. E aí, um ponto importantíssimo.
Logo, seguindo o preceito do anjo, um foi ao encontro do outro, felizes com a visão mútua e certos da prole prometida. Voltaram para casa depois de adorar o Senhor. Aqui eu faço uma pausa e trago para os nossos dias atuais. Por vezes, nós rezamos e pedimos a Deus uma graça. Seja ela pequena, seja ela grande, seja ela impossível. Para nós. Porque Lucas disse, para Deus nada é impossível. Aliás, ele relata, para Deus nada é impossível. E por dias, meses, anos, nós pedimos uma graça. E quando ela é realizada, qual é a primeira coisa que a gente faz? Pôr no Instagram. Faz um story. É verdade ou mentira? A primeira coisa que a gente faz é pôr na rede social. Mas que raio dessa rede social? Vai lá agradecer? São Joaquim e Santa Ana ficaram por quantos anos pedindo uma herança? 20. E confiava em Deus todo santo dia, a cada prece, a cada oração. Eles estavam certos, a tradição nos conta que eles estavam certos da prole prometida. Voltaram para casa depois de adorar o Senhor. São Joaquim, então, hoje vem nos trazer. Como está o seu agradecimento? O quanto nós estamos agradecendo a Deus pelas graças? Ah, mas eu não tenho pedido nada. Não? E a graça da vida? E o dom da vida? Agradeceu hoje? Quem aqui rezou e agradeceu pela sua própria vida, a vida da sua família? É isso, é diariamente, é um vínculo com Deus. Depois disso, a Virgem Maria vem até esse mundo. E a tradição nos conta que, como São Joaquim e Santa Ana, eles prometeram a Deus que se viesse uma descendência, eles entregariam aos serviços do Senhor. E o anjo, quando aparece para Joaquim, lembra ele, lembra-te da tua promessa, para que não tenha contato, ela morará no templo. E então, com 3 anos de idade, a Virgem Maria, junto com os seus pais, levado pelos seus pais, vão até o templo, onde ela iria ser instruída, crescida e desenvolvida. E a tradição conta que quando São Joaquim e Santa Ana, levando a Virgem Maria com 3 anos de idade, chega até próximo do templo, existia um altar externo por conta dos peregrinos que passavam, e por vezes o templo poderia estar fechado, então os peregrinos poderiam apresentar oblações e sacrifícios nesse altar externo que tinha, no qual São Joaquim e Santa Ana iria fazer. Só que para o acesso tinham 15 degraus, porque remete quando, num costume judaico, eles entoavam 15 salmos, do 119 ao 133, se não me falha a memória. E a Virgem Maria meio que se solta da mão dos seus pais e sobe os 15 degraus, como que se dissesse: obrigado, papai, obrigado, mamãe, agora eu estou na casa do meu pai. Beijo, fiquem com Deus, que agora eu estou em casa. E ela sobe, uma menina de 3 anos. Hoje não seria surpreendente uma criança de 3 anos fazer isso, mas pensa naquela época, né? Ela sobe e ali ela permanece. E Jerônimo, certa vez, leu num opúsculo uma carta de Cromâncio para Dionísio, que dizia que a Virgem Maria estabeleceu no templo para si algumas regras. De terças, de matina a terça, oração. De terça a noa,
trabalho de tecelagem. E de Noa, ou nona, até o anjo aparecer e dar-lhe de comer, oração mais uma vez. Ou seja, a Virgem Maria ela é tão abundante da graça que quem lhe dava de comer, segundo a tradição, eram os anjos. E ela estabeleceu para si uma regra dos primeiros raios solares, antes ao amanhecer, da hora matina, estou dizendo de horas canônicas. Para quem reza o ofício das horas, o ofício da Imaculada Conceição, sabe do que eu estou dizendo. Dali até as 9 horas da manhã, do amanhecer, às 9 da manhã era só oração. Das 9 da manhã às 3 da tarde, trabalho ao próximo. E das 3 da tarde até o anjo, sei lá quando, aparecer, ela rezava mais uma vez. A vida da Virgem Maria, desde sua infância, desde a sua tenra idade, sempre foi a oração. E a nossa oração? Como que tá? Será que todos nós já rezamos o terço hoje? Será que todos nós já fizemos uma oração espontânea hoje? O quanto nós já nos conectamos com Deus através da oração? Porque nós estamos num processo para nos consagrar inteiramente a Jesus por Maria. E a vida da Virgem Maria foi pautada na oração. E aí eu pergunto, quem é devoto de Nossa Senhora aqui? Ergue a mão. 100%. Agora eu pergunto de novo, o que é ser devoto? É ter fé? É isso aí. O que mais? O que é ser devoto? Não é só ter fé. A gente precisa, mas o que é ser devoto? Quem é devoto de Nossa Senhora Aparecida aí, ergue a mão? Não, a senhora não pode, a senhora já falou. Não, vamos ao outro. Quem é devoto de Nossa Senhora Aparecida? O que é ser devoto? Intimidade, espiritualidade, paz. Muito bonitos adjetivos, mas ainda não é isso. Também é isso, não é só isso. Seguir as virtudes. Caraca, esse aqui é isso aí. Ser devoto é ser imitador. Ser devoto é imitar aquela pessoa. Mas o que daquela pessoa? As virtudes. Então, se eu digo que eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, de São José Trabalhador, de São Bernardo de Claraval, de Santa Teresinha, de Santa Gema Galgani, de Santo Afonso, primeiro, eu preciso conhecer a vida do santo, para saber quais são as suas virtudes, para poder ser um imitador de suas virtudes, porque as suas virtudes me ajudarão ao caminho do céu. É isso que é ser devoto, é ser imitador. Tá legal? E não tem como ser um consagrado e não ter oração junto da gente. Ser devoto da Virgem Maria. E ali voltando então, por volta dos seus 13 anos, dentro do costume judaico, as virgens que eram instruídas no templo poderiam se desposar legitimamente com alguns pretendentes. E aí, quando deu-se a idade, a Virgem Maria
ergue a mãozinha e fala assim: legal, eu acho tudo isso muito bonito, válido demais, mas é que a minha vida ela é consagrada a Deus, inclusive a minha virgindade. Não dá para casar não. A tradição nos conta que o pontífice olha para a Virgem Maria e, lendo toda a tradição, assim como os anjos apareciam, o costume de seres angélicos eram recorrentes na vida dela, o pontífice diz: bom, eu não quero implementar um costume diferente, já que todas as virgens, por volta de 13 anos, que são instruídas no templo, podem se casar legitimamente, e você não, é um costume diferente. Mas também não quero ir de encontro com o que está, não quero ir contramão do que está na palavra de Deus, no livro de Números, capítulo 30, versículo 3. Prometa e cumpra o prometido, porque a vida dela é pautada em cima de uma promessa, que se ela viesse, ela seria entregue ao serviço do Senhor. Entregue é consagrada. Toda. E aí então, fala assim, bom, em relação a esses pormenores, vamos reunir os anciãos, os sacerdotes, e vamos consultar o Senhor. E a tradição conta que o pontífice entra sozinho no oratório, e ali ele reza, e de uma forma unânime uma voz sai do oratório dizendo: aquele da casa de Davi, no qual está com um ramo de flores, que era o costume, apresente no altar, no qual o Espírito Santo, na personificação corpórea de uma pomba, pousará, e esse ramo irá florescer. Esse é o escolhido para desposar a Virgem. E ali então, de todos os pretendentes, tinha dentre eles um homem. Quem? São José. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Todas as vezes que nós formos falar sobre a nossa fé, que a gente possa falar dela por completo. Não só dentro da igreja, mas lá fora. Então tem que falar de José, é São José. Porque ele é santo e a gente tem que defender a nossa fé. É São José, não importa com quem você esteja falando. É São José. Não é santo, não. Se você quiser discutir com doutrina, a gente pode sentar. Mas ele é santo, é o São José. Tudo bem? Firmamos um compromisso aqui? Beleza. Então, quando nós vamos falar de Maria, nós vamos falar a Virgem Maria. Quando nós vamos falar de José, nós vamos falar de São José. Ok? Beleza. São José estava lá. Mas, segundo a palavra de Deus, pelo que eu me lembre, ele tinha uma idade avançada. Quantos anos São José tinha? Tô cheio das perguntas hoje, né? É pra vocês não dormir depois do almoço. E aí, um bolão. Quantos anos São José tinha? 70. Quem dá mais? Quanto? 30. Quem dá mais? 45? Não. Quanto? 100? Ah, também não, né? Caramba. A expectativa de vida naquela época era de 30 anos, pô. 27. Mais ou menos. Nossa, mas a idade avançada. Fala a verdade, quando a gente lê isso e a gente fecha, o bloco de imagem que vem na nossa mente é de um senhor, não é? De cabelinho branco, assim, já até corcundinha, né? 27. Ah, mas espera lá, gente. De uma forma legítima, as meninas, as mulheres poderiam se desposar com 13. Ora, 27 já era um ancião. Não é? Olha que interessante, o quinto mistério do Santo Terço, nós rezamos o quê? A perda e o reencontro do menino Jesus no templo, discutindo com os doutores da lei. Sim ou não? Sim. Nessa ocasião, quantos anos Jesus tinha? 12.
E aí quando a Virgem Maria e São José chegam neles, falam assim, onde estava, menino? Nossa, estamos aflitos aqui te procurando. Ah, mas é só propaganda do YouTube, gente. Tá tudo bem. Vai até as pombinhas. Ah, você tá no YouTube? Tá? Coloca Juliano Ravanello, por favor. Juliano Ravanello. Qualquer um. Ou a playlist aí. Onde eu tava? Isso. Jesus tinha 12 anos. E quando a Virgem Maria e São José chega até ele, o que ele responde? Ora, não sabe que estavas cuidando das coisas do meu pai? Ou seja, mãe, eu já sou maior de idade. Entende? E São José tinha então 27 anos, já era uma idade avançada para desposar uma menina de 13. Naquela época, uma mulher. Ok? E aí o que ele acontece? Ele fica com uma certa vergonha. E o varão de flores, ele não apresenta no altar, sobre o altar. E aí o que acontece? Nada. Aí todo mundo fica com aquela cara de gol contra, né? Tipo, ué, mas todo mundo escutou a voz, pontífice, oratório, voz, aquele ali, põe, nada. Aí o pontífice entra mais uma vez e fala, vamos consultar o Senhor mais uma vez. E aí de uma forma unânime, a tradição nos traz que uma voz sai e fala assim, aquele da casa de Davi que não pôs o ramo, que assim o faça. Viu? Alguém não escutou, estava baixo o microfone, porque acho que alguém não ouviu. Aí então São José se apresenta diante do altar, coloca o seu varão de flores e uma pomba aparece, pousa e o ramo floresce. O que nós temos na imagem de São José? Lírios brancos. E vem da onde isso? Por que a Santa Sé aprova a confecção dessa imagem? Porque ela está pautada em cima da sagrada tradição da igreja. E aí então o pontífice fala, olha, tá aí o pretendente da menina Maria, tá? Maria, vem aqui, filha, deixa eu falar uma coisinha para você. É muito acontecimento, é anjo, comida, Espírito Santo, voz, é muita coisa. Vamos fazer o seguinte, o teu pretendente ali, ele chama José, tá bom? Ele vai lá para Belém para cuidar das núpcias, ok? Você vai para Nazaré, só que sua vida é consagrada a Deus. Se ele aparece lá para sua mãe e para seu pai para falar que você vai casar, ixi, a viola vai em caco. Então vamos fazer o seguinte, você vai acompanhada de 7 virgens que é instruída aqui no templo como testemunha, tá legal? Tudo bem. Se Deus falou para eu casar com esse rapaz aí, porque eu não conheço o homem, tá fazendo sentido agora? Tudo bem. E aí então ela vai para Nazaré. E aí, chegando em Nazaré, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe, e aí vocês já sabem tudo que eu já li isso no começo. Voltamos para o início. A anunciação do anjo. E aí se fez a eleição da Virgem Maria. Uma entrega de oração, de um caminho reto, no qual a menina vem ao mundo e a graça redentora é antecipada no momento da concepção. Então não, ela não foi agraciada para gerar. Ela sempre foi abundante da graça. Desde o momento da sua concepção. E isso é um dogma mariano. Todo mundo aqui sabe o que é dogma? Sim, uns fizeram assim,
outros fizeram assim, outros fizeram assim. Tipo, eu já ouvi esse negócio aí em algum lugar. Dogma é uma verdade de fé, mas de uma forma bem simples, tá? Você gostando ou não sendo católico, você tem que crer. Tá legal? E a saber, nós temos 4 dogmas marianos, que eu já vou falar mais pra frente. Um deles é a Imaculada Conceição. E vocês sabem o que é Imaculada Conceição? Significa, conceição vem de concepção, no momento da sua concepção. Ok? No momento ali, aonde o espermatozoide de São Joaquim com o óvulo de Santa Ana se encontra, ali é o nascimento de uma vida. É ali que começa. E nós, católicos, somos a favor da vida. E a vida começa na concepção. E vai até a morte. Natural. Porque católico não é só pró-vida e contra o aborto, ok? Católico é pró-vida, é contra a eutanásia, é contra a pena de morte, é contra ladrão bom e ladrão morto. Católico é a favor da vida em todas as circunstâncias. Não é só contra o aborto, porque tá cheio aí fora, contra o aborto, nossa, aquele cara podia morrer. Ué, que hipocrisia é essa? Ok? Há uma antecipação da graça redentora de Cristo, dos méritos da salvação que vem por Cristo na cruz à Virgem Maria. Ok? Afinal, falando da graça redentora, qual é o plano de salvação vindo por Maria? Para falar sobre isso, nós precisamos entender um pouquinho, e eu falava um pouquinho sobre dogma, ok? Em meados do século XIX, até meados do século XX, um século ali mais ou menos, tá? Foi a era de ouro da Mariologia. Tudo que se falava, se colocava Maria. Tanto é que nesse período foram criados 2 dogmas, em 1854 e em 1910. A Imaculada Conceição e a Assunção da Virgem Maria. A Assunção da Virgem Maria. Pelo Papa Pio IX e pelo Papa Pio XII, se não me falha a memória. Os nomes dos documentos agora eu não me lembro, mas daqui a pouco me vem à mente, tá? Era Maria para tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado tinha Virgem Maria. Tanto é que reuniram alguns teólogos, alguns colegiados de bispos, se reuniram para apresentar documentos dentro de um concílio para que pudesse ser promulgado mais um dogma mariano. Porque nós temos 4 dogmas marianos. Primeiro, Maria, Mãe de Deus, que nós celebramos no dia 1º de janeiro. Segundo, a Imaculada Conceição, que nós celebramos dia 8 de dezembro. Nós temos a Assunção da Virgem Maria, que nós celebramos dia 15 de agosto. 15 de agosto. E nós temos o dogma da virgindade perpétua de Maria. Ou seja, Maria, ela foi, é e ficou virgem depois do parto. Sempre foi virgem. Desde sempre. Agora as mulheres podem pensar, como uma mulher pare um filho e permanece virgem? É estranho para a nossa natureza humana pensar sobre isso, sim? Mas vamos fazer algumas considerações. Jesus, quando aparece aos discípulos e a palavra nos fala assim,
estando os discípulos reunidos e a porta estando fechada, Jesus aparece e diz: a paz esteja convosco. Ou seja, Ele é Deus. E sendo Deus, Ele pode transpor a matéria. Logo, Ele pode sair do ventre de uma mulher e vir ao mundo, porque Ele é Deus. Há alguns teólogos que diz que Maria, ela recebeu alguns presentes. A saber, Deus, quando nos criou, nos deu alguns presentes. O primeiro presente são os dons naturais. Ora, todo mundo almoçou, não almoçou? Todo mundo ficará saciado, alimentado pela comida. Sim, e isso acontece sozinho. Alguém faz algum esforço no processo digestório? Não. Isso é um dom natural, no qual o Criador concede à criatura. Mas também existem os dons preternaturais. Ora, Adão e Eva tinham dons, alguns dons, tinham todos os dons naturais, os dons preternaturais e alguns sobrenaturais. Eles tinham a ausência de dor, imortalidade da alma. Adão e Eva, antes da queda, morriam? Não. Porque os dons preternaturais já estavam inseridos na criatura. Lógico que depois eles perdem. E aí alguns teólogos colocam que a Virgem Maria, ela recebe os dons, alguns dons preternaturais. Logo, Maria não sente dor no parto. Isso justifica e explica muita coisa. Ok? Reunido todos os documentos e tentado apresentar ao concílio para a promulgação de mais um dogma, o quinto dogma mariano, se assim fosse promulgado, que era o dogma de Maria sendo medianeira e corredentora de toda graça. Tudo passa por Maria. E eu poderia ficar a tarde toda aqui citando exemplos sobre isso. O mais expressivo, bodas de Caná. E o que fica mais fácil o entendimento. A graça vem por Maria. Fazei o que ele vos disser. Ok? Tá? Maria, ela ocupa um lugar especial, aonde nenhum anjo e nenhum santo ocupa. Porque nós prestamos um culto à Virgem Maria diferente pela natureza da Mãe de Jesus. A Deus, nós prestamos o culto de latria. Aos anjos e santos, nós prestamos um culto de dulia. A Virgem Maria, nós prestamos um culto de hiperdulia. É uma dulia exagerada, é uma dulia mais aprofundada. Então não, católico não adora a imagem, porque adorar vem do termo latria, é idolatria. Nós prestamos um culto, uma veneração, e não uma adoração. Então, quando algum amigo, colega, familiar protestante e vier te atacar dizendo que vocês adoram imagens, vocês falam: não, deixa eu te explicar, porque eu acho que você não tem o entendimento. Apesar dentro do protestantismo, vocês também estudarem isso. Digo isso porque meu irmão foi pastor da igreja metodista e eu frequentei a igreja evangélica por muito tempo. Então eu sei o que eu estou dizendo. Lá eles também têm o conhecimento entre latria, entre dulia, ok? Não, nós prestamos um culto de latria somente a Deus.
aos anjos e santos não. É outro culto, é outra coisa. E a São José nós prestamos um culto de protodolia. Então Maria, ela ocupa um lugar diferente dos anjos e dos santos. Tanto é que ela está sentada à direita de quem? De Jesus. E por que à direita? Vocês sabem por quê? Porque o lado direito era uma posição de honraria. Jesus está sentado à direita de Deus Pai. É um lugar de honraria. E logo a sua mãe ao lado direito de Jesus. Porque a relação entre a Virgem Maria e Deus é como a nossa. Não muda em nada. Mas a relação entre a Virgem Maria e Jesus tem um aspecto de maternidade. Logo, ela é membro da igreja, mas ela é também mãe da igreja. Faz sentido? Sim ou não? Ela é mãe da igreja e ela é membro da igreja. Pela relação entre ela com Deus e ela com Jesus. Tá legal? O único redentor é Jesus Cristo. Indiscutivelmente. Maria não é redentora, mas ela desempenha um papel na redenção. O único salvador é Jesus Cristo. Mas Maria também desempenha um papel na salvação. Ok? Mas, Guilherme, você falava que houve uma reunião de documentos para que pudesse ser promulgado um dogma dentro de um concílio, mas por que isso não aconteceu? Porque o concílio em questão optou por tratar de questões mais pastorais e não dogmáticas. Não foi um concílio onde houve promulgação de dogmas, mas sim questões necessárias e pastorais. E eu ouso, na minha insignificância, dizer que nós nunca conseguimos, de uma forma totalitária, viver o Concílio Vaticano II. Porque foram criados inúmeros documentos. E a partir dele houve muita discussão que não vem ao caso. Ok? E aí, então, por questões mais pastorais, para tentar a igreja se aproximar de pessoas não católicas, mas que acreditam no Jesus, dentro de um cristianismo de uma forma genérica, deixaram essa questão dogmática de lado. Mas vamos combinar uma coisa? Vamos concordar que para algumas pessoas Maria é uma pedra de tropeço, sim ou não? Você já tentou falar de Deus com um pentecostal? Você fala. Você já tentou falar da Virgem Maria com um evangélico? Não dá certo. Porque para eles Maria é uma pedra de tropeço. E aí o que aconteceu com toda aquela explosão mariana, a era de ouro da Mariologia? Tem um escritor e filósofo que chama René Laurentin. Ele diz que Maria foi colocada na geladeira, foi a era glacial da Mariologia. Porque daí você não podia ofender citando. Tanto é que, certa vez, acredito que não tiveram talvez a ciência adequada, mas tentaram fazer, uma comunidade tentou fazer um evento um tanto quanto ecumênico e retiraram a cruz de Cristo crucificado, as imagens da Virgem Maria, e foi amplamente rechaçada por várias pessoas por conta disso. E aí tiveram a ciência depois, vieram a público se desculpar, né? E poxa, a gente tentamos viver o que o concílio sempre pregou. Por isso que eu disse
que ouso dizer que nós nunca vivemos 100% o Concílio Vaticano II. E aí Maria foi colocada na geladeira. Mas Deus, como sempre, suscita pessoas e a necessidade para que possamos alcançar o céu por vários meios, veio levantando pessoas, no qual foram difundindo e propagando cada vez mais e com força a Virgem Maria. Tanto é que uma dessas pessoas chegou até o papado. E o Vini esteve com vocês sábado passado, sim ou não? E ele disse que houve um papa canonizado pela igreja, no qual tinha o livro do Tratado da Verdadeira Devoção como cabeceira de sua cama. Quem é esse santo? São João Paulo II. Karol Józef Wojtyła, um polonês, que veio se levantando e foi colocando a Virgem Maria em tudo quanto era canto. Foi colocando a Virgem Maria nos seminários, foi colocando a Virgem Maria no Ângelus, foi colocando a Virgem Maria dentro das suas cartas apostólicas. Tanto é que no dia, se não me falha a memória, no dia 16 de outubro de 2002, ele fez a Rosário Virgine Mariae, no qual ele instituiu, dentro do Santo Rosário, os mistérios luminosos, os mistérios da luz. Mariano, com toda a sua força, tanto é que o seu lema do pontificado dele era: todo teu, Maria, totus tus. E veio se levantando a Virgem Maria. E hoje, eu tenho a certeza, e o Vini também, que nós estamos no 13º Consagra-te, que só nós fazemos, que nós fizemos. E sempre nós temos pessoas, aqui nós temos a minoria que vai renovar, se levantando ainda. Porque vocês serão os cavaleiros dos últimos tempos. Aqueles que defenderão com a vida a honra da Virgem Maria e de Nosso Senhor. Porque tudo começou lá atrás, quando Eva olha do fruto e Deus, como toda tarde ia contemplar a sua criação, olha Eva junto com a serpente e fala: não vai dar certo isso. Adão! Adão! Chamou, Senhor. Onde estavas? Coberto? Por quê? Ah, foi ela, hein? Ó, não tenho nada com isso. Foi ela. Ali, naquela ocasião em Gênesis, quando é narrado para nós, nós temos o proto-evangelho. Ali nós temos toda a imagem da salvação. Nós temos a árvore, que milhares de anos depois será cruz. Nós temos a mulher diante do fruto. Nós temos Eva em Gênesis. Milhares de anos depois, nós temos a nova Eva. Nova Eva e novo Adão são os títulos mais antigos que se tem datado em toda a história. Ele remete ao século II. Ele é um título divino apostólico. Ou seja, os padres da ocasião aprenderam com seus antecessores, logo eram os apóstolos. E quem ensinou os apóstolos? O próprio Cristo. Nova Eva e novo Adão é um título divino apostólico. Nós temos Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora... Mas o título mais antigo é Nova Eva, porque o pecado entra por Eva
e a salvação vem pela nova Eva. O pecado entra pelo homem e a redenção vem por Jesus. Maria, ela não se apega, ela não retém para si toda a graça, tudo que ela recebe. Diferente de Adão e Eva, que olha o fruto e se a gente pudesse fazer uma correlação em relação a isso, é como se elas quisessem arrancar o dom de Deus. Os dons eram dados, mas Eva foi lá e tenta arrancar, e arranca o dom de Deus. Adão vai lá e arranca o dom de Deus, mas não é assim com o novo Adão. Porque lá em Filipenses, no capítulo 2, diz que ele, mesmo sendo de condição divina, não trouxe isso para si. Ele se esvaziou de tudo. E ele foi obediente ao plano de salvação até a morte. E a sua morte foi de cruz. Ele não se equivale da divindade. Há um termo que chama rapargmos, em grego. Ele não traz para si. Ele mantém dentro da sua união hipostática. Ele sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Jesus tinha necessidades fisiológicas, Jesus sentia sono, Jesus tinha fome, Jesus teve medo, Jesus chorou, Jesus foi homem. Quando ele chega e vê Lázaro morto, o que ele faz? Chora. Nas propriedades de São Marcos, da família de São Marcos, no jardim do Getsêmani, ali com os seus 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, ele entra em extrema agonia. E ele reza, dizendo: Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. Mas afinal, que cálice? Jesus bebeu no Getsêmani? Dentro do costume judaico, para celebrar a Páscoa, tomava-se 4 cálices de vinhos. Eu não vou me lembrar a ordem certinho, então perdoe-me se eu disser alguma bobeira. Mas rezava-se, lia-se a passagem bíblica do povo quando saiu do Egito e tomava-se um cálice. Comia-se as ervas amargas, tomava-se mais um cálice. Entoava-se o aleluia, o grande aleluia, junto com os pães ázimos, tomava-se mais um cálice. Comia-se o cordeiro e tomava-se o último cálice, dizendo: celebramos a Páscoa foi consumada, a vinda do Senhor foi consumada. Só que na palavra de Deus, no 3º cálice, São João diz que ele pega os seus discípulos e sai. E vai rezar. E ele não toma o 4º cálice. E aí lá no Getsêmani ele reza: Senhor, se podes, afasta de mim esse cálice. Que cálice? O cálice da consumação, que ele vai tomar lá na cruz. Quando ele pede: tenho sede. E o soldado pega uma vara com uma esponja e embebeda ela em vinagre. O que é o vinagre? Quem toma vinho aqui? Quando o vinho dá uma estragada, a gente fala: ih, virou? O cálice da consumação foi a cruz. E Cristo diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. A Virgem Maria não retém para si nada, nem o fruto do seu ventre. Deus quis que a Virgem Maria
gerasse o corpo que seria entregue na cruz, viesse da Virgem Maria. Mas ela não retém para si. O ventre do seu fruto é entregue. Ela participa da redenção. E ela, segundo a palavra, colocava, guardava tudo em seu coração. Porque diante da cruz ela estava firme, despedaçada, não tenho dúvidas. Quem é mãe aqui? Quem é pai aqui? Já pensaram nessa situação? Não? Pensa. Como você se sentiria? O teu filho, quieto, sem reclamar, sem abrir a boca, porque Isaías já falava que nenhum dos seus ossos iriam se quebrar. Você sabe por quê? O cordeiro, olha, o cordeiro, quando ele ia entrar em sacrifício, se ele gritasse, o sacrifício não era válido. Então Jesus sofreu tudo calado. Isso está lá em Isaías. Quieto. E você, pai, e você, mãe? E se você não for pai e mãe, coloca o seu melhor amigo, sua melhor amiga, sendo levado pelos guardas, colocado na cruz, perfurado as mãos, o punho, enfim, e levado lá para permanecer respirando, tinha que apoiar o seu peso no pé, no prego de 18 centímetros por 1 centímetro, transpassado, firme na madeira. Para respirar tinha que fazer força para o seu corpo levantar. Quieto. Quieto. Sem abrir a boca. Se fosse eu, já passava a mão numa vara no chão e eu já dava nos guardas. Eu arrancava meu filho da minha filha dali. Mas Maria estava em pé. Porque ela sabia do que ia acontecer. E ela tinha fé. Porque ela participa da redenção da humanidade. E quando eu digo redenção, eu digo de redimir. E redimir não significa apagar. Quando a gente fala Cristo morreu na cruz por mim para pagar os meus pecados. Sim, através de um ato que chama remissão. Ele redimiu os pecados. E redimir, fazendo uma analogia, é quando você tem um escravo e o compra novamente. Traz para si de novo. Pega o que é teu e traz para mim. Oh, desculpa. E traz para mim. Cristo pegou o meu, o seu, os pecados de vocês, dos seus filhos. Tá? Eu sei, talvez vocês não tenham, mas um dia, se Deus quiser, vão ter. E se tiverem, os deles também. E os filhos dos seus filhos, logo os seus netos, deles também. E de todo mundo que ainda não nasceu, de toda a humanidade. Pegou, colocou sobre as costas e trouxe, comprou para si, redimiu o pecado de toda a humanidade. Fez isso por muitos. Por que muitos? Porque houve uns que não quiseram. Quem? Os que crucificaram. Quando pegamos a tradução original em latim do missal romano, quando nós rezamos a fórmula de consagração, não está por todos, como nós rezamos na nossa tradução, na nossa tradução, desculpe, mas fez isso por muitos. Isso os mais originais. Então Maria entrega, é a nova Eva. Esse é o papel da salvação. Ela não salva, e eu finalizo reforçando isso. Ela não salva, ela não é redentora, mas ela participa, porque o único que salva é Jesus Cristo. Em 6 de agosto do ano 2000,
até então, um cardeal, Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, escreve para a Congregação da Doutrina da Fé um documento que chama Dominus Iesus, falando, aliás, da unicidade e a universalidade de Cristo, dizendo que Cristo é o único, a unicidade salvífica para todos. Para todos. Ele é o único que salva e salva toda a humanidade. Buda não salva, Allan Kardec não salva, Chico Xavier não salva. Eu gosto tanto das frases de Confúcio. Por inferno, então. Confúcio também não salva. Mas é tão bonita as frases dele. Você tem o livre-arbítrio. E um pouco de catequese, vocês sabem o que é livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? Calma, gente, um de cada vez, senão vai virar um tumulto aqui. O que é o livre-arbítrio? Liberdade de escolha. É isso? Sim ou não? Não. Tá bom, vai, mais ou menos. O livre-arbítrio é a livre escolha para você fazer o bem. Você tem a livre escolha para fazer o bem. Se você fizer o mal, me desculpa. Você está frito, literalmente. Isso é livre-arbítrio. Vamos trazer na prática? Adão e Eva precisavam comer do fruto? Eles tinham todos os frutos do Éden. Todos tinham que comer daquele? Não. Porque eles não pecam uma vez, eles não cometem um pecado, eles cometem 4. Primeiro, não confiam em Deus. Segundo, são infiéis a Deus. O menos grave é o pecado da gula, porque come sem precisar comer. Depois Deus os expulsa, certo? Você acha que eles se arrependem ou não? Você acha que eles se arrependem? O que você acha? Você perdeu o paraíso. Sim, né? Adão e Eva se arrependem. E eu tenho certeza que eles imploraram para Deus com muitas orações, muitos sacrifícios, muitos para voltarem para o paraíso. Eu não tenho dúvidas disso. E se santificaram depois. Porque dentro da igreja, Adão e Eva estão salvos, são santos. Você acha que eles se arrependeram, sim ou não? Mas Deus não se engana e não pode ser enganado. Isso é o princípio dele ser todo poderoso. Ora, se ele pudesse se enganar e ser enganado, a onipotência não cairia sobre ele. Isso é um conceito filosófico. Eles se arrependeram, mas eles tiveram o livre-arbítrio para fazer o que Deus mandou. Não coma desse fruto. Pode comer de tudo, tá? Tem cajá, tem de tudo aqui. Mas dessa aqui não. Ok? Aí a serpente vem. Olha, se comer dos frutos, serei como Deus, saberei o que é o bom e o que é o mal. Não, mas pera lá, eles estavam no Éden. Mal, qual é a etimologia dessa palavra? Eu não conheço que mal. Bem, eu sei o que é, mas mal eu não conheço. Não, você me desculpa, eu posso ver com Deus primeiro? Porque ele pediu para eu não comer. Eles tiveram uma escolha. Deus é onisciente. Saberia da queda. Mas Deus dá o livre-arbítrio.
para você fazer o bem. Mas se você não fizer, vai ter consequências. Isso é livre-arbítrio. Porque Deus podia ser intransigente. Vai fazer isso, pronto e acabou. Sou eu que mando? Não, Ele é um Deus de amor. Ele dá condições. Mas Guilherme, por que então teve a queda? Olha nós aqui em Bauru, um calor desgramado. Podia estar lá no Éden uma hora dessa. E sabe o que é interessante? Alguns teólogos vêm dizer que a onisciência de Deus é perfeita, sim ou não? Sim. Vem dizer que não é que Deus permite. Aliás, Ele permite, mas dentro desse livre-arbítrio Ele poderia intervir. Mas Ele faz uma relação hoje, e a igreja entende, e nos traz um conforto, querendo dizer, vocês vão passar por maus bocados. A igreja, o barco da igreja, vai navegar em mares muito bravos. Mas eu estou com vocês. Eu não desamparo. Vai doer, vai machucar, vai ferir. Vocês vão, nossa, mas eu pego lá. Mesmo se vocês não entenderem, eu estou com vocês. Vamos fazer o seguinte? Vocês me oferecem um sacrifício de cordeiros, de pombas, mas esse sacrifício só atinge e resolve metade do problema. Porque vocês são as criaturas mais perfeitas. Porque vocês têm duas realidades: carne e espírito. Tanto é que quando nós morremos, e se nós contemplamos o céu, o corpo, a carne fica aqui. E o espírito vai. Nós temos então duas realidades. Mas o sacrifício que vocês me oferecem com cordeiros e pombas só resolve a parte carnal. Ora, eu tanto não desamparo que eu vou mandar um que é 100% espírito, Deus, e 100% homem, para que a realidade de vocês possam estar equilibrada. E Deus, e Jesus olha e fala: Pai, eu vou. Pode deixar. E é a Trindade que era compactada com a ação do Espírito Santo para poder envolver aquela menina lá em Nazaré que tinha acabado de voltar do templo com 7 virgens. Ela é descompactada. E o Espírito Santo vai sobre a Virgem Maria e a encarnação do Verbo para a salvação de todos os homens por Maria. Deus abençoe vocês.